Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na Bola Rádio Worship. Eu sou a Janaína de Oliveira Palmeirense e este é o Talk News. É isso aí. Hoje, terça-feira, dia Olá, 23 muito bom dia de para você que está novembro de ligado aqui na 2021, Bola Rádio. estamos nós conectados com você aqui para mais um programa abençoado, hoje com um tema muito especial, com um convidado muito especial. Mas antes, deixa eu te contar que você pode e deve participar conosco, interagindo através das nossas redes sociais, nosso WhatsApp 11 9 47 12 9191, 11 9 47 12 9191. Tem também o nosso chat do YouTube, onde você pode entrar, colocar aqui as suas perguntas, os seus recados e interagir com o nosso convidado. Nossas redes sociais no Instagram é o @Bola Rádio e o meu pessoal é o Janaína de Oliveira Palmeirense. Se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, basta clicar aqui embaixo no botão inscreva-se, aciona o sininho para que você receba as notificações da programação ao vivo da Bola Rádio. Ainda não deu seu like aqui no nosso vídeo? Não se esqueça, clique no joinha e também compartilhe este programa, este vídeo, para que ele alcance outras pessoas. Para você que está no aplicativo ou no site, no aplicativo e no site você tem a opção também de migrar para o vídeo, tanto no site quanto aqui no YouTube também. Bom, sem perder tempo, deixa eu chamar o convidado de hoje. Bom dia, pastor Eduardo Glavina. Oi, Jana, tudo bom? Como é que tá você? Oi para todo Tudo mundo bem? aí que está assistindo o programa. Uau, quanto tempo não temos o pastor Du aqui com a gente, foi um Verdade, parceiro nosso por muitos anos aqui no Love Songs Bola, ele e a pastora Mel, né? E verdade. hoje volta aqui para bater um papo com a gente sobre um tema importantíssimo, né, pastor Du? É verdade, Jana. Muito legal. Agradeço mesmo o convite, né? Eu estava com saudade de fazer o programa aí com você. A gente passou bastante tempo junto, né? Toda segunda-feira aí. Foi muito legal mesmo. Mas estou de volta aí, se precisar. Feliz de participar. Amém. Pastor Du, vamos começar orando? Você ora por nós, por favor? Amém, amém. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós apresentamos esse programa, Senhor, todas as pessoas que vão estar assistindo, Senhor, a Ti, Senhor, a vida da Jana, Senhor, e toda a equipe, Senhor, do Bola Rádio. Pai querido, eu te peço que o Senhor abençoe cada dia mais esse programa, que o Senhor abençoe, Senhor, aquilo que nós vamos falar aqui, que venha do Teu Espírito, que o Senhor conduza, que o Senhor seja glorificado e honrado, Senhor, através desse programa, Pai. Em nome de Jesus, nós nos submetemos ao Senhor, à Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pastor Du, o tema de hoje aqui do programa, crenças limitantes. Conte para nós um pouco. Jana, depois de bastante tempo assim pastoreando, né, eu tenho repetido isso muito, né, você percebe o seguinte, que nem todo problema, né, é de ordem espiritual, né, mas essa igreja que a gente pertence, ela me despertou, ela me ensinou muitas coisas, acho que me levou assim a ter uma visão mais profunda da vida, o fato de pastorear também, né. E você percebe que muitos outros problemas são de ordem de comportamento, são da história, né, que cada pessoa carrega. Então, você percebe que mesmo que uma palavra seja tão poderosa do espírito, né, ela bate num muro de proteção gerada na vida das pessoas, e você fala assim, o que está faltando, né, para desenvolver essa fé, né? Está faltando para acreditar naquilo que Deus já liberou, né? Então, aí você bate nesse muro que a gente pode chamar de crenças limitantes, né? E aí tudo está muito próximo, né? Você tem a questão da palavra liberada, né, pela fé, e ela vai ter que derrubar essa muralha, né? E essa crença limitante, ela ela é o que está impedindo as pessoas, talvez, de viver uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais produtiva, porque ela já aceitou aquela condição. Então, é muito próximo. Você está pregando a palavra e a palavra, aonde que a palavra está esbarrando para que ela possa se cumprir na vida de uma pessoa? O que está acontecendo? O que está faltando para essa pessoa viver esse melhor de Deus, né? E esse muro, ele é a crença limitante, que eu creio que de uma forma maligna, ela foi colocada ali para que as pessoas, para que os filhos de Deus não venham viver o melhor de Deus para suas vidas, né? É verdade.
Pastor Du, isso é muito sério, porque realmente a gente se depara com situações onde a gente não consegue avançar. E às vezes a gente Uhum, não consegue ter a percepção do que é. E tem coisas que estão tão imersas em nós, gravadas e inseridas, que nós nos sentimos incapazes de romper, né? uhum. É exatamente isso. As crenças limitantes, elas podem vir de berço, né? Do ambiente que você foi criado, e geralmente nos primeiros anos de vida, pode vir de traumas que a pessoa viveu, ela pode vir de diversas formas, né? O que é essa crença, né? De forma prática, né? É aquela história de eu não sou bom nisso, eu não tenho a sorte que os outros tiveram, eu nunca vou chegar nesse nível, nunca vou, isso não é para mim. Isso é um exemplo de crenças limitantes. E eu acho que eu gosto desse assunto porque eu percebo, né, que eu tinha bastante dessas crenças limitantes. Quando você desperta, que você fala, puxa, quantos bloqueios eu tenho, né, para poder viver o melhor de Deus. Aí você vê outras pessoas vivendo, aí você fala, ah, mas é que ele é daquele jeito, ah, mas é que ele já é desenrolado, ah, mas é que ele teve sorte, ah, mas é que a família dele, então você justifica o sucesso do outro, ao mesmo tempo que você justifica o teu fracasso, a tua negligência em relação à vida. Por isso que eu acho que é tão profundo. Gosto tanto de ver a palavra sendo ativada nos corações em relação a esses temas. E você fala, não consegue por quê? Né? Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem traumas. Então, e a gente está aqui para superar essas coisas. Se a gente quiser, né? Não é obrigado a Aham. superar, não é obrigado a viver uma vida extraordinária. Ninguém é obrigado a vencer os seus medos, os seus problemas, se quer. Mas aí a palavra é muito desafiadora. Num culto, você ouve uma palavra que te desafia a crescer, a se superar, a viver algo bom da parte de Deus, porque você pega, por exemplo, a história de Gideão, e Gideão fala, não, Gideão está cheio de crenças limitantes. Ele fala assim, não, eu sou pequeno, eu sou de uma família pequena, a minha família não tem expressão nenhuma aqui, por que o senhor está me escolhendo? E aí Deus o ativa, né, o faz romper com essas crenças limitantes, capacita ele, né, enche ele do poder de Deus ali, de uma graça, ele realiza uma grande obra. E aí, depois que ele realiza, ele talvez perceba que ele tinha capacidade dentro dele, e principalmente ativado por Deus, né? Sendo capacitado por Deus ali, e realiza algo incrível. E na Bíblia é cheia disso. A Bíblia é rica em Deus quebrando as crenças limitantes, né? Diga ao fraco, eu sou forte, por exemplo, né? Para de se limitar e vamos começar a crescer, vamos viver coisas novas aí. É, é engraçado, assim, é algo muito especial, porque, por exemplo, a gente está falando muito hoje na igreja sobre novos ciclos, falando sobre Shemitah, né, pastor? Sobre tanta Verdade. coisas, né? E aí, de repente, trazendo para um contexto, né, como você está falando aqui, bíblico, a gente olha, há 7 anos atrás, o pastor Digão rodando as igrejas falando sobre Shemitah. E eu vi gente falando assim: uau, eu não tinha percebido que tinha acontecido um Shemitah 7 anos atrás, e agora já está acontecendo outro, e eu não fiz nada com aquele que aconteceu. Né? E às vezes a gente fala assim: não, mas o Shemitah tá para um, mas não tá para mim. Não, mas as bênçãos tá para um, não tá para mim. Não, mas tem uma vaga de emprego legal, tá para o outro, mas não tá para mim. Ah, o pastor Du, não, mas ele, que nem agora o pastor Du tá mudando físico, né, pastor? Tá malhando, mudou Tô a tentando. alimentação, mudou o estilo. Não, mas isso é para ele tem um bom metabolismo, isso, aquilo, mas não é para mim, né? Não, mas aí, então assim, a gente começa a olhar, a ficar tão paralisado, e a gente olha daqui a pouco e fala: caramba, eu já perdi mais 7 anos, eu perdi mais uma semana, eu perdi o ontem, né? Por quê? Aí eu É, me vejo de novo aquele ciclo de, mas não é para mim, mas eu não posso, mas tá cansado, e começa a se tornar cansativo, fadonho, e a gente tem a é, tendência a abandonar tudo, inclusive, né, pastor? Se não tomar cuidado, Jana, né? exatamente. A vida passa muito rápido, na verdade, né? Um ano, às vezes, para quem está esperando alguma coisa nova acontecer, ele é interminável, né? Então, às vezes, eu sei disso. Eu me coloco na condição de passar por um processo de mudança
entendendo completamente quem vive uma crença limitante, quem tinha dificuldade de acreditar em si mesmo. Eu tributo tudo isso a Deus, sou grato, mas tem um ponto muito importante que eu acho que é o que tira a pessoa, que faz a pessoa acordar, que, assim como eu falei de Gideão e tantos outros exemplos bíblicos, você vai perceber um ponto em comum em relação a todos eles: um momento de crise. Então, por que essa pessoa não despertou para o Shemitah de 7 anos atrás? Por que ele não está aproveitando o outro agora? Talvez ele não está passando por um momento de crise, uma bifurcação na sua vida. E essa bifurcação é o seguinte: eu preciso tomar algum tipo de posicionamento, algum tipo de atitude diferente, porque as oportunidades estão aí, Deus está abençoando, né? Deus está promovendo mudanças, novos ventos. E aí, no meu caso, como eu vejo em muitos outros exemplos, existe um ponto baixo, um ponto de crise. Por exemplo, uma pessoa que toma um pé na bunda e ela acorda e fala: puxa, eu estava dormindo, né? Não percebi que eu não estava me cuidando, não estava. E aquilo machuca a pessoa, coloca ela lá embaixo, ela vive uma crise de identidade, ela sofre, e aí ela fala: pô, e aí, eu vou morrer ou vou viver? E aí ela volta e renasce, né? Às vezes tão bonita e não percebia essa beleza. No meu ponto, eu estava chegando aos 40 anos de idade e eu estava muito desgastado por estresse, pelo. Sabe, eu acho que ser pastor é maravilhoso, mas se você não tomar cuidado, você se Você morre. acaba também, você morre, você fica triste para baixo. E em diversos aspectos eu estava me sentindo assim. Quando veio a pandemia, eu nunca gostei de treinar, eu sempre falava que eu gostava de surfar, eu me considerava um surfista, mas eu estava me enganando, eu surfava uma vez por mês, duas vezes por mês, e muito pouco para você considerar isso um esporte. E aí veio a pandemia, não tinha o que fazer. A minha esposa gosta muito de treinar, ficou chateada por estar tudo fechado. A gente teve contato com o dono de uma academia aqui que foi muito generoso com a gente. A gente foi treinar junto e, bom, eu não tinha outra coisa para fazer, eu não sei treinar, e comecei a gostar. Mas eu, emocionalmente, pessoalmente, eu estava acabado fisicamente, em todos os aspectos. Eu vejo fotos antigas e eu percebo o que eu estava sentindo, não só como eu estava fisicamente, eu lembro o que eu estava sentindo, eu lembro a roupa que eu usava, falta de vontade de colocar uma roupa bonita, falta de vontade de me arrumar, qualquer tênis servia, qualquer calça servia, não tinha preocupação de pegar uma roupa que falasse: pô, essa roupa me caiu bem. Então eu lembro o que eu estava sentindo. Então o meu ponto ali era baixo, talvez não tão baixo, mas baixo o suficiente para eu falar: eu não quero mais viver assim. Eu não quero. Então, não só ir treinar, né, porque senão é muito pouco, né? Mas Sim. estudar, treinar, comer melhor, mudar radicalmente. E uma coisa foi puxando a outra, porque você começa a surgir uma espécie de paixão pela mudança, sabe? Uma paixão por viver uma vida melhor, uma vida nova, e que eu estava com uma crença limitante tão forte que eu dizia assim: eu não tenho condições agora de viver uma vida melhor, eu não tenho recursos para viver uma vida melhor, ainda mais na época de pandemia, né? Isso não é para mim agora. E eu me cerquei de muitos argumentos que me prenderam durante muitos anos num Eduardo descuidado, num Eduardo sem autoestima, num Eduardo. Olha só que engraçado. Eu era um servo de Deus apaixonado, e ainda sou. Mas acho que essa malignidade me colocou tão para baixo que, para mim, quase que ser um servo de Deus era ser um coitado ali, sabe? Era só sofrimento, era só entrega, era só sacrifício. E a palavra fala o seguinte: se em tempos de paz você não está bem, imagina quando vier os tempos de guerra. Então, quer dizer, eu não estava vivendo um tempo de guerra, um tempo sombrio. Eu estava vivendo um tempo abençoado, uma igreja abençoada. Por que eu estava me desgastando tanto? Né? Porque era uma crença maligna, limitante. Então, só para concluir esse pensamento, Jana, a questão é, às vezes, para a pessoa mudar mesmo, se agarrar a uma nova oportunidade, a um novo tempo de Deus, você tem que estar num período de decisão.
um período, um ponto baixo, um ponto que você fala assim, eu vou me agarrar a uma nova oportunidade. E eu creio que isso também é uma questão muito profunda de fé. Eu vou me agarrar a essa oportunidade e eu não quero mais voltar a ser quem eu era. Uau, forte isso que você falou, pastor, porque às vezes a gente olha para o pastor, né, olha para o líder, né, olha para alguém que está numa posição de desgaste, e acha que é um super-homem, uma super-mulher, né? Mas estamos todos sujeitos às mesmas paixões. E passamos por momentos, sim, que nem você falou aqui, você te olhou e falou, poxa, peraí, né? E o Senhor tem nos atraído para uma vida de plenitude, né, pastor? O Senhor tem uma vida eterna para nós, que é tudo que é o melhor presente que Ele poderia nos dar, mas Ele tem uma vida para a gente aqui também, né? E tem uma vida plena para nós aqui. Ele Jesus tem algo falou diferente, sobre uma vida abundante, né? né? Foi ele que disse, né? Abundante. Eu vim para que tenha uma vida e uma vida com abundância, né? É. Então, essa transformação. Oi, pode falar. Não, tá falando, é exatamente isso. É uma promessa. Eu preciso me agarrar a essa promessa. Tem os momentos de dificuldade que Jesus disse, né? E aí é legal, porque a crença limitante ela está muito ligada à religião também, Janaína. A religiosidade, na verdade. A vida cristã ela foi marcada por, 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 por religiosidades, por crenças que não são bíblicas, não são palavras de Jesus, não é o desígnio de Deus, mas a religião cristã, principalmente, ela aderiu muitos tipos de malignidade e crenças limitantes, como pobreza, né, o voto de pobreza, você abrir mão, por exemplo, de uma vida plena, de poder fazer esportes, abrir mão das artes. A Igreja Católica ela tem esse perfil de pregar isso, né, isso de forma mais antiga, principalmente, a relação do voto de pobreza, do voto franciscano e essas coisas. E depois a igreja evangélica, ela é uma igreja avivada pelo Espírito Santo de Deus, porém ela tem alguns outros atributos que foi abrir mão das artes, do esporte e de tantas outras coisas. Eu lembro que quando eu me converti, eu vivo isso hoje. Quando eu vou aí para a sede, que a gente tem um congresso e eu vejo as luzes, a música, o som, ela reflete algo que eu pensava quando eu era criança. Que eu comecei, minha mãe foi para a igreja e eu assistia os eventos na televisão e era tão lindo os eventos, né? Os eventos do mundo, assim, tantas luzes, carnaval, tanto empenho, tanto trabalho, né? E aí eu olhava para a igreja e falava, por que para Deus, se Deus é criador de todas as coisas, por que para Deus não existe esse empenho, não existe essa dedicação, não tem luzes? E essa crença limitante trouxe isso para a igreja, né? Isso não pode, isso é errado, isso é carnal, isso é maligno, e de diversas formas, e deixou a vida cristã empobrecida, porque ela é maravilhosa. Jesus não disse que a gente... tem um capítulo no livro de Atos que eu gosto muito. Se eu ficar falando muito aqui sem parar, você me corrige, tá? Você me chama a atenção. Estamos aqui para falar, fica à vontade. Tem um capítulo no livro de Atos que o apóstolo Felipe pede a palavra para para Pedro, que Pedro deixa ele falar. Eles estão numa discussão sobre cultura entre os gentios e os judeus, estão discutindo lá. E aí, imagina, né, a diferença de cultura deles lá tão enorme, né, de guardar o sábado, não guardar o sábado, comer certos alimentos, não comer certos alimentos, esse povo tudo junto convivendo na mesma igreja. Aí ele fala assim, olha, irmãos, a gente tem que lembrar qual que é o fundamento, o que para Deus é importante. E aí, para importante para Deus é restaurar o tabernáculo caído de Davi, que era restaurar a adoração a Deus. Ele falou assim, então vamos pregar para que as pessoas não comam alimentos consagrados alimentos imundos, consagrados a ídolos, e se abstenham da imoralidade sexual. De resto, olha que interessante ele fala, de resto, não vamos colocar dificuldade na salvação dos gentios. Então, se absteve da imoralidade sexual, se absteve da contaminação dos ídolos, de resto, vamos servir a Deus e restaurar a adoração, restaurar a glória de Deus nessa terra. E essa palavra que eu gosto mais, não vamos colocar dificuldade na salvação dos gentios. Tipo, vamos parar de dificultar as coisas, Deus é bom, vamos adorar a Deus, vamos viver em comunhão e parar com essa religiosidade tão profunda que atrapalha tanto a vida das pessoas. E
aí está falando, né, que o próprio cristianismo trouxe muitas coisas que acho que foram contaminações que trouxe para a vida das pessoas muitas crenças limitantes, né? Eu lembro de um aconselhamento de um cara muito legal e que ele não estava conseguindo romper assim no trabalho, na carreira, e ele falou assim: para que eu vou ficar me preocupando, né? Jesus logo volta. Então ele estava justificando a falta de habilidade dele na volta de Jesus, né? Eu acredito que eu vejo muito isso por aqui. Eu não sei se isso é um perfil geral, mas vejo isso muito por aqui, esse tipo de religiosidade, tipo assim, não, você não deve se preocupar, né? E Jesus fala que a gente não tem que se preocupar com as coisas materiais, mas se preocupar com as espirituais. Mas enquanto a gente vive aqui na Terra, preciso manter bem a minha família, preciso ter plenitude, né? Não ser É. ganancioso, mas desejar ter uma vida correta, digna, abençoada, né? Ter sucesso. Eu vejo isso na Não viver igreja. somente, pastor, não viver Na, somente de provisão, mas porque às vezes a gente se acostuma somente com o maná, né? Somente a provisão ali, mas o Senhor tem uma plenitude para nós em todas as áreas, né? Inclusive é, financeira. E eu vou te falar uma coisa, tá? É um assunto já pastoral. Se o crente ele não tem essa mentalidade de avançar, de crescer, de construir, de progredir, porque é totalmente bíblico, o reino de Deus está em constante progresso e evolução. Se você vai pastorear uma igreja e você não tem essa mentalidade, você não vai, talvez, fazer aquilo que Deus pediu, porque a palavra deixa bem clara, Jesus deixa bem claro que ele quer que a igreja esteja cheia, que a gente se esforce para o crescimento é orgânico, ele é poderoso, ele é espiritual da própria igreja, a igreja de Atos crescia exponencialmente, ele fala naquela parábola, por exemplo, das bodas, né, do rei que o filho dele vai se casar, que ele quer que todo mundo esteja na casa, e aí as pessoas dão desculpa, né, para não ir para a festa, e aí ele manda os seus súditos irem pelas ruas e chamar todo mundo, aí enche a casa, ele fala, mas não é suficiente, agora vai e arrasta todo mundo que vocês encontrarem, porque eu quero que a casa esteja cheia, eu quero que a festa seja bonita, e ele manda comprar roupas bonitas para os convidados, ele, resumindo, né, a festa vai acontecer, a casa tem que estar cheia, então esse tipo de progresso, quando ele é pessoal, você leva para todas as áreas da sua vida. Então, você leva para a tua igreja, você leva para a tua célula, você leva essa fome e sede de evangelismo. É uma questão de progresso. Não estou falando sobre recurso, mas é que aquilo que diz respeito ao teu crescimento, ao teu progresso, diz respeito a todas as áreas da sua vida. Então, você não consegue fazer nada que não seja excelente, que não seja bom, que não tenha crescimento, que não realmente faça a diferença na vida das pessoas, com qualidade. Então eu vejo que a igreja está cheia de crenças limitantes, aliás, está cheia não, né? A nossa tarefa, nosso grande desafio é arrancar essas crenças limitantes pela fé para mim foi um processo assim, sabe, longo de amadurecimento em várias áreas nesse sentido, né? Você fala, puxa vida, o negócio tem que dar certo, eu não consigo fazer mais nada se não for para esse negócio ser legal, ser bacana, ser diferente, né? Certo, Jana? Glória a Deus. Tempo de virar chave, né, pastor? É tempo de virar chave, né? Vamos para cima. É Tem um gente tempo muito participando. propício. Exatamente. Oportunidade está aí. Pastor, tem gente participando aqui conosco. O Marcelo Sabiani falou: bom dia, pastorzão. Tem Bom aqui dia, o Fernando Marcelo. Mountain. Ele aqui. Bom dia, Jana. Bom dia, Pastor Du. Fernando Mountain, ó. É ouvinte muito antigo da Bola Rádio. Olha, o consultório odontológico do Dr. Luiz, desculpa, Graça e Paz, Jana e Pastor Du, ele falou assim, o pastor é o mestre da automação? Aí, pastor, você é o mestre da automação? Já fui. Deve me conhecer de antigamente, esse daí. Eu trabalhava com automação industrial. Que legal, depois eu vou ver quem Olha, falou.
É o doutor João Luiz. Eu não sei se é o doutor João Luiz ou se as secretárias dele que estão aqui falando com a gente. Avisa aqui para nós, tá bom? Que eles usam o mesmo perfil para falar com a gente aqui. A Kelinha Oliveira, que está lá na Irlanda, falou assim: boa tarde, porque lá na Irlanda é boa tarde agora, né? Ela falou assim: Kelinha da Irlanda, amando o tema. E esses dias falei disso com a terapeuta. As crenças limitantes podem te levar a uma grande mudança quando você decide ir além de limites que alguém ou uma situação impôs. Mas o primeiro passo é conscientizar. O próximo é buscar e querer mudanças. Ficar em hobby, atividade, algo novo ou que te possibilite as primeiras mudanças, conquistas e descobertas. Daí, só ir além, ouvindo a Deus. Amém, Kelinha? Isso aí, vamos Amém. para um avançar, né? Consa Urques está por aqui. Grande homem de Deus, meu filhão, é só por aí, Deus abençoe, viu? Tem aqui o Marcelo falando assim: como isso é libertador quando entendemos? É verdade, Marcelo, é libertador. E aí Verdade. As pessoas começam a achar que a gente está estranho. Essa pessoa está estranha, né? Não, é porque quando você sai dessas crenças limitantes, você avança aí. Verônica Natalina Santos Guimarães, olá, bom dia. Sou ovelha do Pastor Du no Bola Nação. Que bênção ouvir nosso pastor falar sobre esse tema. Amém. É isso aí, Verônica. Pastor Du, continue aí. Crenças limitantes. Amém. Você vê que mexe bastante com a galera, todo mundo acho que vai identificar alguma crença limitante na sua vida, no seu coração, né? E como o pessoal falou, é libertador. Agora, você imagina, Jana, é o seguinte, que a pessoa está dotada de potencial, de virtudes para poder fazer muitas coisas, né? E conforme ela vai descobrindo que o que ela está vivendo é apenas um limite. Teve uma época que os carros eles estavam vindo com limitação. Hoje em dia você tem uma limitação eletrônica nos carros para eles não correrem muito, para eles não serem agressivos, né? Tem um amigo meu que vende um acelerador que ele corta a limitação eletrônica que os carros têm. O carro fica muito mais potente. Quer dizer, o carro já é potente, o carro não ficou mais potente, ele já é potente. E aí ele só... que tirou o limitador. Ele vende... Qual o telefone dele? Ele vende esse acelerador que tira essa limitação. O carro já é potente. Então, assim, na vida, imagina, a pessoa cheia de virtudes ali, ela tem capacidades para ir muito mais além, mas ela tem uma limitação. E aí, quando você descobre, entende, e aí você tira essa limitação, imagina que satisfação pessoal você saber que você pode ir além, que você pode ir mais rápido, que você pode fazer as coisas com mais qualidade, você pode ter uma performance melhor na vida. Porque, olha só, quando a gente fala nesse assunto dentro da igreja, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque uma coisa é fé, uma coisa é nossa fé, nossa espiritualidade, e a outra coisa é performance, né? Então a gente, na igreja, a gente fala sobre fé. Ela falou, puxa, que legal o pastor Du falando desses assuntos, desse tema aí. Num culto, nem sempre você vai poder ter a liberdade, ou direcionado pelo Espírito, para falar de performance, porque isso é individual, cada um. O crescimento é um desejo de cada um, a não ser que o Deus o leve por um propósito de crescer. Mas, geralmente, você olha para as outras pessoas e a gente acaba se comparando muito, você vê outro crescendo e fala, por que eu estou com dificuldade nisso? Então, uma coisa é espiritualidade, outra coisa é performance. Então, quando você lida tirando essas travas, e você percebe que pode ter uma performance melhor na vida, você fala, puxa, eu posso ter uma espiritualidade, estar próximo de Deus, e ao mesmo tempo esse mesmo Deus pode melhorar a minha performance na vida, me trazendo satisfação em muitas áreas da minha vida. Então isso é maravilhoso. Então é uma descoberta tão legal, É claro que eu gostaria de ter descoberto muitas dessas coisas há muitos anos atrás, e me faria bem, mas também creio que hoje eu tenho maturidade para lidar com essas crenças e entender elas, sem me revoltar e poder viver coisas novas. Isso para mim tem sido maravilhoso. E também é maravilhoso quando eu consigo mostrar isso para alguém. Olha, porque o que acontece comigo e que acontece com todo mundo que começa a virar uma chavinha aí. Você vai ser alvo de muitas críticas.
muitas críticas mesmo, assim, eu sou alvo de muitas críticas, e eu não estou falando críticas pesadas, críticas horrorosas, não, são críticas, assim, doloridas, porque são críticas de amigos, são críticas de parentes, é tiração de sarro, de brincadeiras, porque as pessoas estão acostumadas com você caidinho ali há tantos anos, você bonzinho. E quando você começa a melhorar a tua qualidade de vida, você deixa de ser uma pessoa bobinha, bonzinho, né? Você é mais ativo, mais feliz, você posta. Não acho que é uma questão de vaidade, mas a boca fala que o coração está cheio. Você está feliz, você acaba demonstrando isso de diversas formas. E aí você vai ser alvo dessas críticas. E aí, eu tenho um amigo que também começou a mudar, fez uma mudança radical de vida, e aí ele falou, pô, agora que eu tô vivendo uma vida saudável, todo mundo fica me criticando. Antigamente ninguém criticava. Eu falei, bom, primeiro ponto, né? Você também era um Sim. crítico de quem tinha vida saudável. Você também ridicularizava quem ficava postando essas coisas. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é o seguinte, cara, você está provocando as pessoas, né? Que gostariam talvez de ter uma vida assim, mais ativa. Eu me vejo, eu olho para trás e vejo o Eduardo criticando o Eduardo de hoje. Tipo assim, para que isso? Isso é vaidade, isso é bobeira, isso não é necessário. Porque você está acostumado a... Então eu era crítico, eu era chato. Você não acredita em si mesmo? Por que você vai acreditar nos outros? Se você não acredita nem em si mesmo, como é que você vai acreditar nos outros? Como é que você vai ficar feliz com a alegria alheia? Então, existem algumas invejas que são dores, sabe? É uma dor que você tem escondida ali, então ela é refletida em forma de inveja, dessas coisas. Mas Verdade. eu me vejo totalmente também praticando as mesmas coisas, as mesmas críticas. E eu entendo até de forma mais profunda agora, quando Jesus fala assim, na medida que você medir os outros, você será medido. Não só pelo próprio Deus, mas por você mesmo. Quando você critica uma pessoa que fica fazendo, por exemplo, live, a pessoa fica fazendo live, e aí você fala, essa cara bobo fica fazendo live, falando de qualquer assunto, ninguém está nem interessado, olha que bobeira, e fica criticando. Um dia te dá um start, você fala, puxa, eu podia fazer umas lives, né, de algum assunto, de algum tema. Aí aquela crítica que você tanto mediu os outros vai ser medida sobre a sua cabeça, muitas vezes mais, aí você fala, mas é chato, né, ficar fazendo live, né? As pessoas não vão gostar, meio ridículo isso. Você julgou tanto que agora você está sendo julgado pela sua própria consciência, você se condenou lá atrás. Então, quem muito critica tem medo de fazer, quem muito critica tem medo de se expor, quem muito critica tem medo do julgamento alheio, porque ele mesmo era muito crítico, né? Então, por que talvez eu tenho vontade de despertar e não vou? Porque eu já julguei muito as pessoas, né? Então, de repente, você tem potencial, você tem virtude, você tem a capacitação de Deus, você pode viver algo novo, mas como você já é uma crença limitante, aí você fala, puxa, aí algumas crenças já foram destravadas. Entendo que eu posso, eu quero viver, isso é para mim. Já destravou 3 crenças, mas agora tem uma outra, que é ser alvo das próprias críticas. Né? Será que eu vou conseguir lidar com essa mudança? O que vão dizer de mim? O que as pessoas vão pensar? Porque a verdade, Jana, é que as pessoas não estão muito preocupadas com a gente, não. As pessoas não estão assistindo a nossa vida e estão... Isso é uma coisa nossa. A gente acha que está todo mundo nos olhando, está todo mundo preocupado com a gente, está todo mundo nos criticando, mas todo mundo está vivendo a sua vida. Isso é... Jana, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, está todo mundo me criticando. Eu vou te falar uma coisa. Às vezes, você tem um círculo social com 100 pessoas. Tem 3 te criticaram. E aí você fala assim, tá todo mundo me criticando. Falando, não é todo mundo. É uma parcela bem pequenininha que você está considerando demais. Né? Por exemplo, eu lido
eu tenho uma escola hoje, né? E aí uma das coisas que a gente fala na escola é sobre oratória, sobre presença. Então, quando a pessoa vai gravar um vídeo, ela gela, ela trava, e eu falo assim, ó, provavelmente dentro da tua cabeça tem uma, duas, três, no máximo quatro pessoas que estão aí dentro da sua cabeça que você está se sentindo julgado por elas. Tenta tirar É, essas quatro é pessoas da isso sua mesmo. cabeça e grava o vídeo de novo. Não é todo mundo que você está preocupado com o julgamento de todo mundo. Geralmente, são algumas pessoas que têm algum poder sobre o teu É, psicológico, tem algum poder sobre as suas emoções. Às vezes é família, às vezes é amigo, às vezes é uma pessoa que você gosta muito, que está muito perto de você, que sempre ridiculariza os outros, que sempre tira barato de coisas assim. Então você está então provavelmente inconscientemente tem ali uma, duas, três, quatro pessoas que são muito fortes para o seu psicológico e você se sente julgado por elas. Se a pessoa consegue tirar essas pessoas da cabeça, ela grava um vídeo de boa, puxa, funcionou, fluiu, ela não é se isso sentiu mesmo. julgada. Tudo isso é crença É limitante. isso mesmo. Lu, isso que você tá falando é tão sério, porque, pô, tô todo dia aqui no vídeo, né? Verdade. 2 vezes ao dia eu tô colocando minha cara aqui para bater e não é fácil. E aí, teve uma pessoa que passou pela minha vida que ela começou a gerar algumas críticas. E falar assim: olha, acho que você fala assim, você não deveria falar assim. Só começou a trazer muito peso. E aí, quando eu ia entrar no ar, na hora, essa pessoa mandava mensagem para mim no meio do meu programa. E aí, quando eu via assim, ó, tipo, piscando ali, que a pessoa já me dava um gelo, assim, tipo, meu, eu tô sendo avaliada. E aí eu peguei uma borracha e apaguei essa pessoa da minha vida. Cara, e eu voltei a fluir. Bom, E bom. comecei a participar. É verdade o que você tá falando. Deus nos chamou para algumas coisas e a gente nos deu grandes projetos e a gente trava por conta de críticas de 2 ou 3 que vão trazer um peso. Então, tem que tomar cuidado mesmo com isso para tudo nas nossas vidas, né? Para mim, eu desintoxiquei dessa pessoa e, tipo assim, não, se hoje falar alguma coisa, eu nem vejo, nem ligo. Então é muito sério, né? O peso que tem essa crença limitante em vários aspectos. Inclusive, do Pastor Du, perdão, chamando você de Du aqui. Imagina. Pastor Du, tem a questão de, por exemplo, de coisas que a gente ouviu desde criança, né? Então você nunca É, vai ser ninguém, você é burro, né? Você é isso, você é aquilo, né? Você não imagina, isso que você está pensando isso que você deseja é besteira, você nunca vai alcançar isso, né? Então, nós carregamos o peso de muitas vezes de coisas que os nossos pais falaram, um professor falou, né? Às vezes no colégio, né? ô Jana, E e isso não precisa realmente ser gera um grande, hein? travo. Não, uma besteirinha. Uma besteirinha amordaça, trava, prende todo mundo com amarras, né? Muitos de nós, né? É, Perde o foco, exata, né? Agora minha cara perdeu o foco, perde o foco, né? Que Jana, o que falam você para está nós nos faz perder o foco. exatamente. Você está falando é muito profundo. Porque não precisa ser um grande trauma. A ideia é que, às vezes, poxa, de onde veio essa crença limitante? Parece que foi um grande trauma. A pessoa tomou uma surra de não. Não foi isso. Mas foi alguma coisa que o envergonhou, né? De repente, a pessoa foi levantar para falar na sala de aula da escola a resposta, o professor chamou, e aí todos os amigos riram. Aquilo ali já trouxe um trauma profundo, já uma limitação muito grande. Isso que os pais falam, às vezes, né? Às vezes sem a menor intenção de chatear o filho, mas coloca para baixo, chamar de gordo, chamar de magrelo, chamar de incompetente. Esse daí não serve para isso, esse daí nunca vai dar em nada. Isso é muito comum. E a maioria de nós passou por isso, a maioria das pessoas teve isso, né, de alguma forma, algum tio, tirando as pessoas que tiveram traumas mais profundos mesmo na vida, mais sérios, né, do que isso. Mas todo mundo teve, e às vezes você vai pesquisando na história da pessoa, na sua própria história, foi pequeno, mas foi profundo, mas trouxe uma limitação, trouxe uma trava para a vida da pessoa muito séria. E é muito legal tirar. E você falou sobre pessoas, né, que estão. Olha, o que subir do Shemitah, né? Mudar de ciclo.
Tem pessoas que vão chegar na nossa vida e vão nos agregar muito valor. Tem pessoas que, se sair da nossa vida, vão nos abençoar muito também. É, é esquisito falar isso como cristão, né? Mas a gente não é Mas obrigado. é um Oi, fato. Jana. Isso é um fato, pastor. Isso é um fato que você está falando. Tem pessoas que vão sair das nossas vidas e vai ser bênção Uma bênção. demais. Uma bênção. Porque Jesus, pastor, ele tinha a multidão, os 70, os 12, 3 e 1. Exato. Tem gente que vai fazer parte da multidão ou dos 70, tem aquele que vai fazer parte dos 12 e de 1 e receba, né? Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não estiver servindo no mesmo propósito vai estar atrapalhando o propósito que eu tenho para realizar. Então, olha só, às vezes tem pessoas que vão ter aparência de amigo, vão ter jeito de amigo, vão fazer parte do teu ciclo, e essa pessoa te traz intimidação, porque o jeito dela brincar, o jeito dela falar das coisas, sabe, meio te limita, te intimida. Quando você tem vontade de falar daquelas coisas, você se sente inferiorizado. Às vezes essa pessoa não é má, ela não é ruim, mas ela não é compatível com o teu propósito, por exemplo. Não é que ela é ruim, não estou nem falando de uma pessoa tóxica, mas às vezes ela é incompatível com o teu propósito. Ela te faz mal e você não sabe lidar com o jeito dela. É melhor você procurar um outro caminho, sim. Porque toda vez que você for falar, se expor, pensar, essa pessoa tem ela tem um poder de te atrapalhar, talvez seja bom trilhar caminhos diferentes mesmo, né? Tem gente que você não percebe, você só vai descobrir isso com a revelação de Deus ou prestando muita atenção. E eu vou dar uma dica aqui, presta atenção em todas as pessoas que te fazem se sentir desconfortável. Tem amiga para você ficar bem perto dele. A pessoa chega, seu coração se ilumina, você quer estar perto, você dá risada, você se sente à vontade. Olha, no casamento, por exemplo, né? A gente aqui em casa, a gente brinca bastante, né? Tira barato, a gente é bobo, a gente tem a liberdade de ser bobo uns com os outros aqui, né? E a Melissa fala bastante isso. Fala, puxa, o que eu mais queria era casar com alguém que eu pudesse ser eu mesmo, né? Pudesse falar minhas bobeiras, né? Fazer minhas caretas sem medo de ser julgado. Já pensou se eu tô casado 20 anos e eu tenho que ficar me contendo, né? No meu jeito de ser? E às vezes a gente faz isso com próprios amigos, né? Fica se contendo. Pessoas que não aceitam a nossa essência, o jeito da gente ser e tudo. Isso é complicado. Se você quer subir na imitação, tem que fazer algumas escolhas, né? Às vezes escolhas até das pessoas que estão ao seu redor, que te acompanham. Não é fazer inimizade, nem desprezar, mas é separar um pouco as coisas, né? Colocar um limitador ali, né, pastor? Assim, até aqui você pode, daqui para cá você não pode. É como a tua casa, você não leva todo mundo na tua casa, né? Na tua casa vão pessoas especiais ali que podem entrar na tua casa, né? Que podem fazer parte da tua família, né? Então, assim, a gente precisa ter isso muito bem colocado. A gente às vezes confunde o evangelho, que é a porta da tua casa, da tua vida tem que ser aberta para todo mundo, e não é, né? Você Não precisa é. ter ali quem senta à mesa com você, tudo isso aí precisa ser bem colocado, né, para que não haja confusão futura, né? Pastor, tem gente aqui falando conosco também, deixa eu ver aqui. A Verônica falou assim: olá, boa tarde. Aqui eu já li da Verônica. A Silvana falou assim: que incrível, esse era o meu pensamento de hoje, vindo para o trabalho. Ela falou assim: não, aí tem outra pessoa aqui. Sueli Santos falou assim: bom dia, Jane, pastor, Deus abençoe Bola Rádio, uma bênção, sempre com temas e convidados de excelência. Amém. Glória a Deus aí, Sueli. O Farid está por aqui. Olá, povo de Deus, estou aqui trabalhando e recebendo essa palavra. Grande abraço. Um abração aí, Farid. A Miriam Figliolino falou assim: bom dia. O livro O Caminho do Artista, da Julia Cameron, fala muito sobre esse assunto. Bloqueios criativos gerados nas nossas mentes e vindos de outras pessoas por conta de críticas. Legal aí, Miriam. Verônica falando, bom dia, sou ovelha do Pastor Du, Aparecida de Barbosa, é isso? De Oliveira Barbosa.
Amém. O Wagner Maia falando assim: olá, Deus nos abençoe, um forte abraço. Deus abençoe, Wagner, você e tua família aí, em nome de Jesus. A Paula Araújo falou: bom dia, povo abençoado. Bom dia, Paula. Deus abençoe. Pastor Du, nós temos aqui mais 15 minutinhos. Eu quero deixar livre para você falar aí. Também, eu quero muito que você comente. Você fez um comentário aqui que você está com uma escola, né? Eu quero que você fale também um pouco dos projetos que você está vivendo agora e é algo muito especial que o Senhor derramou aí sobre a tua vida, né? Conta aí pra gente também. Fica à vontade. Tá. Na escola também a gente tem um workshop sobre criatividade, né? E a gente tem uma escola de soft skill. Soft skill é tudo aquilo que não é curricular, né? Então, por exemplo, o inglês é curricular, a pessoa tem ou não tem o inglês, né? Ela trabalha com programação de computadores, ou ela sabe ou ela não sabe. Os skills são diferentes, né? Os skills são as habilidades de lidar com o sistema, como criatividade, como trabalho em equipe, como liderança. São coisas que às vezes você não encontra na escola, mas a pessoa adquire essa habilidade ou já carrega ela. A gente trata especificamente dessas coisas. Como falar em público, destravamento de medos, essas coisas. Bom, uma desses workshops é sobre criatividade, e ela falou agora, né, sobre o artista. O artista, para ele ele precisa ser livre. Minha filha fez um desenho, né, ela tem 7 anos, né, ela fez um desenho e falou: pai, tá feio. Eu falei: não, tá lindo. Aí ela falou: não, pai, tá feio, que não sei o que. Ela começou a se criticar muito. Eu falei: filha, mas isso aqui é arte. Ninguém pode dizer se tá feio, tá bonito. É você, tem que estar no teu coração. E ela não estava entendendo. Aí eu peguei, por exemplo, os desenhos da Tarsila do Amaral, que são totalmente desproporcionais, o pé, da cabeça, dos braços, as cores que ela usa. E aí eu fui mostrar para ela, eu falei: filha, tá vendo essa mulher aqui? Ela é muito famosa, os quadros dela são conhecidos no mundo. E o que você acha? Ela falou: pai, é feio. Eu falei: não, é feio ou é diferente? Ela falou: é diferente, não é feio. Ela já começou a mudar. Então, quando a gente vai falar sobre criatividade, é impossível uma pessoa ser criativa se ela tem um monte de crenças limitantes. Olha, Jana, você pega, por exemplo, e faz um desenho para uma criança num papel. Não tem uma caneta aqui. E aí você desenha uma bolinha e um risquinho. Você chega para um adulto e fala assim: que figura você vê aqui? E o adulto vai falar 3, 4, no máximo 5 objetos que ele pode imaginar. Você pega a criança e dá o mesmo desenho, ela vai falar 25, 30, 35 objetos que ela conseguiu identificar. Aí, entre esses objetos, ela vai falar assim: eu vejo um carro. Você fala: mas não tem nada a ver com carro. Ela falou: mas eu vi. Porque um adulto, ele tem as suas limitações do ridículo. Ele não quer parecer bobo. Sim. Um adulto não quer parecer insensato. Então ele fala: não posso dizer que é um carro, não posso dizer que é tal coisa, eu não estou vendo, não faz sentido isso. Então é cheio de limitações. Enquanto a criança é livre para se expor, ela não tem medo de julgamento. Então um artista, uma pessoa, um músico, alguém que vai compor uma música. E eu acho que a arte, do modo geral, quanto ao teatro e todas as outras coisas, você tem que ter uma liberdade. Se você é cheio de crenças limitantes, julgamentos, eu não posso... Sabe, porque às vezes o perfeccionismo também vem dessas crenças. O perfeccionismo também vem de uma série de julgamentos. Uma coisa é a pessoa ser perfeccionista pela sua essência e gostar de fazer alguma coisa de forma excelente. A outra coisa é o perfeccionismo pelo medo do julgamento. Então eu tenho que fazer perfeito, porque eu não suporto ser criticada. Eu não suporto lidar com críticas. Então tem muita gente, as mulheres são mais vítimas disso, pelo que eu percebo. Elas são mais preocupadas em ter algum tipo de perfeição, seja no trabalho, seja na casa, na limpeza da casa, porque se a mãe chegar na casa dela e a casa não estiver tão bem arrumada, a mãe falaria: você é uma péssima dona de casa, você não cuida dos seus filhos. Então ela faz, mas faz a mais, ela sofre por causa das crenças que ela herdou, do julgamento da familiar
todas as outras coisas. Mas voltando a falar sobre artes, esse é um grande problema. Ninguém vai conseguir ser um artista, ninguém vai conseguir criar nada. E eu, graças a Deus, eu tenho, acho que eu sofro um pouco menos com essa questão de julgamento, porque acho que eu já abri mão lá atrás de ser ridículo, né? Do medo de ser ridículo. Acho que eu já sou um ridículo assumido. Eu tenho patentes de invenções, eu tenho muitas máquinas e projetos que eu inventei, que eu criei, alguns cheguei a patentear. Não, coisas que não deram muito certo, mas se você vê a história dos inventores, tiveram muitas coisas que não deram certo e algumas que deu certo. O último que eu inventei, eu tinha certeza que eu ia ficar muito rico. Não fiquei, não deu certo. Eu transformei minha casa num laboratório, inventando uma máquina de reciclagem de solvente no meio das férias pastorais. Minha casa virou um laboratório, quase explodi minha casa. Criei um equipamento muito legal, funcionou, mas depois eu percebi que ele não servia para o mercado, não era tão bom para o mercado. Mas você tem que arriscar, você tem que ir, eu gosto. Pastor Du, e a barraca que você inventou há muitos anos atrás, lembra? Barraca descartável. Ela foi um plágio, né, de uma barraca americana também, mas eu desenvolvi um jeito aqui de produzir ela. Ela foi patenteada aqui no Brasil. Né, eu acreditei demais nela também. Eu acho que ela ainda pode se tornar um produto no futuro, talvez com uma outra característica, mas gostei também demais de ter inventado ela. Jana, aproveitando só essa liberdade que você me deu, a gente tem uma escola, né, e a gente criou o F5 Update, eu me juntei com um parceiro, um cara muito capaz também, uma formação muito incrível na área de RH, que também sabe falar muito bem desses assuntos, né, que estuda basicamente comportamento, né? Junto a gente tem a F5, ela acabou crescendo, né? Tomando outra proporção, então a gente tem a F5 Academy, né? Que é a escola de soft skills, tem o Performar, que são cursos técnicos de verdade, tem a For Eagles, que é a escola de inglês, né? Então, e aí a gente tem agora também o Extreme, que é experiências de campo mesmo. A gente está programando para o final do ano um salto de paraquedas com camping, algo bem radical, bem legal também, para levar a galera a ter umas experiências bem loucas, assim. Chama F5 Update. Segue lá no Instagram, quem estiver acompanhando a gente aí. Tá aqui também na nossa tela aqui, e tem a marcação no Instagram da Bola Rádio, tá? Eu coloquei lá também, tem tanto do Pastor Du quanto também da F5, vou colocar lá também da Tem o WordCast também, tem o WordCast também. Que aprendi fazendo aí. Gente, o Pastor Du, ele é muito criativo, né? E o que ele tá falando, olha só, o Pastor Du, quem conhece ele há muito tempo, sabe que ele sempre foi muito criativo, mas quando ele vem falar pra gente de crenças limitantes, ele deu um salto, assim, na vida dele nos últimos tempos, que foi algo muito especial e é latente, assim, não tem como a gente não enxergar, né? Então, o aperfeiçoamento, né, que o Senhor fez ali, que você passou, né, pastor, e você vem passando, e você não guardou isso para você, você é transbordante isso para nós. E o quanto isso nos faz bem, né? Quanto faz bem para quem está perto, para quem pode te acompanhar. Então, assim, acompanhe lá, né, o Instagram dele também, Eduardo Glavina, né? Também lá o F5 Update também. Acompanhe o Pastor Du, porque é bênção, né? Chame ele lá no inbox também, fala com ele, né, pastor? Pode chamar. Que é bênção, que é muito bom de verdade. Pastor, nós temos aqui mais 5 minutinhos. Quero deixar aí para você. Não esquece de mandar um beijo para a mulherada da sua casa, pelo amor de Deus. Verdade, senão eu apanho aqui. E também você fazer uma oração por nós, pode ser? Amém. Pessoal... Opa, ele caiu, meu Deus. Volte, pastor, por favor. Olha, enquanto isso, eu quero mandar um abraço aqui para você que está participando com a gente. Não se esqueça de pegar este programa, compartilhar com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas e recebam essa palavra que foi liberada aqui hoje, né? Falando sobre crenças limitantes aqui, trazendo para a gente também, dentro de um contexto bíblico, algo muito especial. Também à tarde, às 15 horas, tem o programa de mulheres. A gente vai ter um bate-papo muito especial aqui hoje. Pastor Du, voltando aqui. Voltou! Aê! Você me derrubou, Jana. Derrubei, não. Fica à vontade, pastor.
Pessoal, acima de qualquer coisa, o que prevalece de verdade, sem sombra de dúvidas, é a palavra de Deus. Todo ensino humano, ele é só uma, uma fração daquilo que Deus já nos ensina. A sua palavra é rica, poderosa. Acho que todo o despertar que eu tive na minha vida foi proporcionado pelo próprio Jesus. Eu orava muito por essas coisas, só não sabia o caminho. E ele me mostrou o caminho de uma série de mudanças na minha vida que eu estou muito satisfeito em, como a Jana falou, em compartilhar também. Mas é o Senhor, é Ele que proporciona todo o bem-estar, alegrias para a nossa vida, para viver uma vida boa e poderosa. Então eu te incentivo, acima de tudo, é que a espiritualidade sem contaminação ela é muito mais legal ainda. Deus é muito melhor, tão poderoso, tão vivo, tão rico, né, e que a gente possa viver uma vida boa e abençoada. E eu fico muito feliz de poder orar aqui, então, por essas coisas. Posso orar, Jana? Pode sim, fica à vontade. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, toda a glória e honra ao teu santo nome, Pai, porque de verdade, Senhor Jesus, sei, Pai, sei que o Senhor nos proporciona, Senhor Jesus, viver coisas maravilhosas e poderosas. O Senhor é aquele que acredita, Senhor Jesus, nos começos humildes, Pai. É o Senhor que escolheu, Pai, usar o fraco para confundir o forte, o louco para confundir o sábio, de usar, Senhor Jesus, homens como Davi, como Gideão, como Neemias, Senhor Jesus, para mostrar, Senhor Jesus, o teu poder e a tua glória, Pai. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a viver, Senhor Jesus, de forma poderosa, espiritual, Senhor, e fantástica, Senhor, a vida na fé, Pai, os desafios da fé, Senhor, podendo acreditar, livrando, Senhor Jesus, cada coração que nos ouve, Senhor Jesus, das crenças limitantes, Pai, das limitações impostas, Pai, pela religiosidade, por Satanás, Pai, pelas contaminações, Pai, do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, nos faz viver, Senhor, uma vida santa, uma vida maravilhosa, uma vida cheia da Tua graça, Pai, nos dando saúde, nos dando, Senhor, o Teu amor, Senhor, nos dando, Senhor Jesus, a capacidade, Senhor, de olhar para o nosso futuro de forma diferente, cheia de fé. Eu te peço, Senhor, que você continue abençoando, Pai, o Bola Rádio, abençoando a vida da Janaína, Senhor, poderosamente, Pai, aonde ela estiver, aquilo que ela for fazer, Pai, que o Senhor possa estar dando o teu progresso, a tua vida, Senhor, dando, Senhor Jesus, a tua graça sobre a vida dela. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. E um beijo para a Melissa, para a Luísa e para a Mirella aqui de casa. Minhas meninas lindas. Amém. Pastor Du, muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Você sabe que você é pastor, mas você também é meu amigo. Você, a Mel, são meus Feliz amigos. por isso, viu? Eu amo. Viu? Deus abençoe muito em nome de Jesus. Amém, Jana. Fica com Deus. Um abraço para todo mundo aí. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Ficou com a gente até agora. Deus abençoe vocês. Pegue esse programa, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Estou indo embora aqui do YouTube, mas eu vou lá para o site, para o aplicativo da Bola Rádio. Lá eu tenho música, notícia e palavra, dicas para falar com você. Volto aqui para o YouTube às 15 horas com programas de mulheres. Não se esqueçam, pessoal, que vai ter também... Meu Deus, já estava esquecendo aqui. Vai ter no sábado, vai rolar o Bazar Garage em prol do Instituto Levi, tá? Dia 27 agora, Rua Clélia 1517. Mais informações do @Bazar Garage SP. Vamos participar aí, que vai ser bênção demais. E aqui estão as redes sociais do Pastor Du e do projeto dele, em nome de Jesus. Valeu, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.